Você já imaginou viver em uma cidade flutuante construída sobre esgoto, onde a sobrevivência é uma batalha diária contra doenças, inundações e a miséria extrema? Bem-vindo a Makoko, a maior favela flutuante do mundo. Aqui você pode encontrar de tudo, como casas, mercados, oficinas, escolas, bares e até bordéis, tudo precariamente situado sobre a Lagoa de Lagos. Porém, em Makoko, existe um problema assustador. As águas, uma fonte vital de vida, estão contaminadas com esgoto e poluição. Esta crise ambiental é uma batalha diária para os moradores, que enfrentam a ameaça constante de doenças transmitidas pela água. Agora vamos viajar até Makoko e explorar como as pessoas vivem na maior favela flutuante do mundo. Makoko é uma favela localizada na cidade de Lagos, na Nigéria, conhecido como a Veneza da África, por ser construído em grande parte sobre palafitas em uma lagoa. A história de Makoko remonta ao século XIX, quando foi fundado como uma pequena vila de pescadores por imigrantes da etnia Egun, originários de Benin. Ao longo do tempo, a comunidade cresceu de forma desorganizada, com uma parte da população vivendo em terra firme e outra parte habitando casas flutuantes, feitas de madeira e bambu sobre a água. O crescimento de Makoko foi impulsionado principalmente pelo aumento populacional e econômico de Lagos, porque os preços das moradias aumentavam drasticamente. As áreas centrais dessa cidade tornavam-se cada vez mais caras, e os aluguéis subiram a níveis inacessíveis para a maioria das famílias de baixa renda. As opções de moradia disponíveis passaram a atender principalmente as classes média e alta, deixando um grande número de trabalhadores sem alternativas viáveis. Nesse cenário, Makoko surgiu como uma solução para muitos que não podiam arcar com os altos custos de habitação na cidade. Por ser uma comunidade informal, com construções improvisadas e sem regulamentação oficial, o custo de vida em Makoko era consideravelmente mais baixo do que em outras partes de Lagos. Para as famílias de baixa renda, especialmente aquelas que dependem de empregos informais e mal remunerados, Makoko representava uma das poucas opções possíveis. A proximidade com o centro de Lagos também tornava Makoko uma escolha atrativa. Apesar das condições precárias de infraestrutura, a localização permitia que seus moradores tivessem fácil acesso a oportunidades de trabalho na cidade. Isso fez com que o lugar crescesse rapidamente, atraindo um fluxo constante de novos moradores que procuravam uma alternativa acessível. Imagine viver a vida inteira sem ter um nome reconhecido pelo governo, sem certidão de nascimento, sem identidade. Em Makoko, milhares de crianças crescem assim. Elas não estão nos registros da Nigéria, não existem oficialmente, sem documentos, essas crianças ficam presas num limbo. Não podem entrar na escola pública, não conseguem atendimento médico em hospitais do estado, nem participar de programas sociais. São invisíveis aos olhos da lei, e justamente por isso se tornam alvos fáceis para quem vive da exploração. Algumas são levadas por traficantes e desaparecem sem deixar rastro. Outras são obrigadas a trabalhar desde pequenas, pescando, vendendo coisas nos barcos ou cuidando de irmãos mais novos enquanto os pais tentam sobreviver. Sem proteção, sem direitos, sem ninguém por elas. O mais assustador, isso acontece todos os dias, e ninguém sabe exatamente quantas crianças estão nessa situação, porque, oficialmente, elas não existem. Makoko, ao longo das décadas, cresceu de maneira acelerada e desordenada, diferente das áreas centrais e formais da cidade, que possuem um planejamento urbano. Makoko expandiu-se sem qualquer controle ou organização governamental, levando a uma ocupação caótica. Com o passar do tempo, a população foi aumentando e as construções foram surgindo sem diretrizes adequadas, o que resultou em um amontoado de casas improvisadas e ruas apertadas, muitas vezes inacessíveis para veículos. A ausência de ruas amplas dificulta o acesso a serviços essenciais, como transporte e emergências médicas. Essa desorganização também torna praticamente impossível implementar qualquer tipo de infraestrutura básica de forma eficiente, como rede de esgoto ou fornecimento de água potável. Outro aspecto problemático é a falta de reconhecimento governamental. Embora a comunidade tenha crescido e se consolidado ao longo dos anos, as autoridades nigerianas continuam a tratá-la como uma área irregular. Por não ser oficialmente reconhecida como parte de Lagos, Makoko não recebe os serviços públicos necessários para garantir condições de vida dignas. Isso significa que os moradores não têm acesso formal à eletricidade, saneamento ou água encanada, dependendo muitas vezes de soluções improvisadas e insalubres. A falta de reconhecimento também resulta em uma insegurança jurídica. Os moradores não possuem documentos que comprovem a posse das terras que ocupam, o que os coloca em constante risco de remoção forçada. Ao longo dos anos, houve várias tentativas
tentativas por parte do governo de demolir partes de Makoko, alegando preocupações com a segurança e a legalidade das construções. Essas intervenções, no entanto, são amplamente contestadas pela comunidade, que luta para permanecer em suas casas, já que Makoko é o único lugar acessível para muitos. Em Makoko, os problemas de saúde pública são uma das maiores preocupações para seus moradores. Por ser uma comunidade sem infraestrutura adequada, muitas casas não têm acesso a serviços básicos, como água potável e saneamento. A falta de esgoto e a poluição da água contribuem para a propagação de doenças, como diarreia, cólera e malária. As condições de vida, com casas construídas sobre a água em palafitas, pioram a situação, já que os dejetos humanos e o lixo acabam sendo jogados na própria lagoa, contaminando o ambiente. O abastecimento de água potável é escasso, o que obriga muitas pessoas a usarem água da lagoa para suas necessidades diárias, apesar de ela estar contaminada. Isso agrava ainda mais os riscos à saúde. Além disso, a falta de serviços de saúde acessíveis e de qualidade torna difícil o tratamento das doenças. Muitas vezes, os moradores recorrem a curandeiros locais ou não têm recursos para buscar atendimento médico adequado. Em Makoko, a comunidade enfrenta sérios riscos ambientais, principalmente devido às enchentes e à poluição, que são problemas frequentes na região. Por estar situada em uma área baixa e à beira da lagoa, Makoko é constantemente ameaçada pelas águas, especialmente durante a estação das chuvas. As enchentes podem causar danos graves às habitações, levando à perda de pertences e tornando as condições de vida ainda mais difíceis. Apesar dessas adversidades, a comunidade de Makoko tem demonstrado uma capacidade notável de adaptação ao ambiente. Para lidar com as enchentes, as casas são construídas sobre palafitas, uma técnica que envolve erguer as habitações em estruturas de madeira que as mantém suspensas acima do nível da água. Essas palafitas são feitas com materiais simples e muitas vezes reaproveitados, como madeira, bambu e chapas de metal. Isso permite que as casas resistam melhor às variações do nível da água, minimizando os danos causados pelas enchentes. Além disso, os moradores utilizam canoas para se locomover entre as habitações, o que facilita a adaptação ao modo de vida na lagoa. Makoko possui uma estrutura de governança própria que funciona de maneira autônoma. A liderança local é exercida por chefes tradicionais, conhecidos como baales. Esses líderes têm um papel importante na organização da vida cotidiana da comunidade, resolvendo conflitos internos, mantendo a ordem e gerenciando os recursos locais. A governança é baseada em valores tradicionais e costumes que foram passados de geração em geração. Os baales atuam como representantes da comunidade e são respeitados pelos moradores, que os veem como defensores de seus direitos. No entanto, a relação entre Makoko e o governo tem sido marcada por conflitos. O governo, tanto em níveis locais quanto estaduais, considera Makoko um lugar irregular e muitas vezes tenta remover a comunidade por meio de despejos forçados. O principal argumento usado pelo governo é a necessidade de modernizar a cidade de Lagos, alegando que Makoko representa uma área degradada que precisa ser substituída por novos projetos urbanos, como desenvolvimentos imobiliários e infraestruturas modernas. Essas ações de despejo frequentemente geram tensão, já que os moradores de Makoko veem sua comunidade como um lar estabelecido há décadas, com uma cultura e modo de vida próprios. As tentativas de despejo forçado são, muitas vezes, violentas e causam grande sofrimento para os moradores, que perdem suas casas e meios de sustento. Os pescadores, por exemplo, que dependem da lagoa para sobreviver, são fortemente afetados quando suas palafitas e barcos são destruídos. A falta de diálogo adequado entre o governo e os baales agrava a situação, pois muitas decisões são tomadas sem a consulta dos líderes locais ou dos próprios moradores. Apesar dessas dificuldades, os baales e a comunidade resistem, buscando formas de preservar suas casas e modo de vida. Eles frequentemente organizam protestos e ações comunitárias para chamar atenção à sua causa, pedindo ao governo que reconheça seu direito de existir e que ofereça alternativas justas e sustentáveis para o desenvolvimento da região. A Escola Flutuante de Makoko foi uma iniciativa inovadora que surgiu como resposta às condições únicas da comunidade, onde grande parte das construções está sobre a água. Projetada por um arquiteto nigeriano, a escola foi pensada para atender às necessidades educacionais das crianças de Makoko, que muitas vezes não tinham acesso a escolas por causa da falta de infraestrutura adequada. A ideia era criar um espaço de aprendizagem que fosse resistente ao ambiente local, com estruturas que flutuassem sobre a lagoa e suportassem as condições adversas, como enchentes e a falta de terra firme. Construída em 2013, a escola
escola flutuante era uma estrutura triangular de madeira, montada sobre barris plásticos que a mantinham flutuando. Tinha 3 andares, com salas de aula, áreas de lazer e espaços abertos para as crianças se reunirem. A escola não apenas oferecia educação básica, mas também visava ser um centro comunitário, onde os moradores pudessem participar de atividades e eventos. Sua arquitetura inovadora chamou a atenção internacional, sendo vista como um modelo de construção sustentável para comunidades em áreas vulneráveis. No entanto, em 2016, a escola flutuante desmoronou devido a problemas estruturais. Embora tenha resistido por alguns anos, as condições ambientais severas e a falta de manutenção adequada levaram ao seu colapso. A estrutura não conseguiu suportar as fortes chuvas e ventos, e sua base acabou se deteriorando. Makoko é uma comunidade que possui uma rica mistura de culturas e etnias da Nigéria. Embora seja formada principalmente pelo povo Egun, com raízes na região do atual Benin, também abriga outros grupos, como os Yoruba, a maior etnia da região de Lagos. Ao longo dos anos, migrantes de diferentes partes da Nigéria também se estabeleceram ali, atraídos pelas oportunidades de Lagos, mesmo com as condições adversas. Essa convivência entre diferentes grupos trouxe uma grande variedade de línguas e tradições. O Egun e o Yoruba são os idiomas mais falados, mas muitas outras línguas podem ser ouvidas, dependendo da origem das famílias. Em casa, as pessoas costumam falar seus idiomas nativos, mas no dia a dia usam o Pidgin, uma forma simplificada de inglês, que permite a comunicação entre os diversos grupos. Além da pluralidade linguística, Makoko é um espaço onde diferentes religiões convivem em harmonia. O cristianismo e o islamismo são as crenças predominantes. As igrejas e mesquitas estão lado a lado, e os moradores muitas vezes participam das celebrações de seus vizinhos, independentemente de suas crenças. Apesar das dificuldades enfrentadas pela população, o sentimento de união entre os moradores é evidente. A cooperação é essencial, e as pessoas compartilham recursos e se apoiam totalmente. Em Makoko, a economia local gira em torno de atividades que se adaptam às condições únicas da comunidade, situada sobre a água. A pesca é a principal fonte de sustento para muitas famílias. Grande parte dos moradores vive da pesca artesanal, utilizando canoas para navegar pelas águas da lagoa em busca de peixes e outros frutos do mar. Esse trabalho é passado de geração em geração, e os pescadores utilizam técnicas tradicionais para capturar o peixe, que é vendido tanto dentro da própria comunidade quanto em mercados próximos. A pesca não só alimenta os moradores, mas também movimenta o comércio local. Além da pesca, há mercados flutuantes onde as trocas comerciais acontecem diariamente. As mulheres desempenham um papel crucial nesse ambiente econômico. Elas não só ajudam na venda do pescado, mas também vendem outros produtos essenciais, como alimentos, roupas, utensílios domésticos e carvão. Muitas vezes, essas mulheres remam em pequenas canoas pelos canais da comunidade para vender seus produtos, mantendo o fluxo do comércio em movimento. Elas também são responsáveis por transformar os peixes frescos em produtos secos ou defumados, agregando valor ao que é pescado. Outro aspecto importante da economia local são as pequenas oficinas onde se produzem canoas, o principal meio de transporte na comunidade. Esses barcos são essenciais para a mobilidade dos moradores e também para a prática da pesca. Nas oficinas, homens habilidosos constroem e reparam canoas de madeira, usando técnicas tradicionais que garantem a durabilidade dos barcos. Essas canoas são vendidas ou trocadas dentro da comunidade, e o conhecimento de sua construção é um bem valioso passado entre gerações. Em Makoko, a falta de oportunidades e as desigualdades sociais criaram desafios significativos para a comunidade. A precariedade de empregos formais e alternativas de sustento faz com que muitos, especialmente mulheres, se vejam em situações vulneráveis. Muitas enfrentam dificuldades em garantir sua sobrevivência e, sem acesso à educação ou a opções de trabalho, acabam recorrendo a atividades informais como uma forma de buscar renda. Esse cenário está profundamente relacionado à pobreza e à falta de igualdade de gênero. No entanto, essas escolhas podem trazer riscos à saúde devido à ausência de regulamentação e proteção. Além disso, o acesso limitado a serviços médicos adequados agrava ainda mais as condições de vida dessas mulheres, destacando a necessidade urgente de mais apoio e recursos para melhorar a qualidade de vida na região. E o vídeo se encerra por aqui. O que você achou mais surpreendente na comunidade Makoko? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.